Olá, meu nome é Rosângela Donadil, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus no Tatuapé, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho acerca desse momento, do Covid-19 e da questão do isolamento social que estamos todos vivenciando. Acredito que essa é uma oportunidade de grande aprendizado para todos nós do planeta Terra. Ao longo da nossa caminhada, como espíritos que passamos por várias encarnações, talvez nunca algo tenha sido tão intenso como esse momento que estamos vivenciando, apesar de já termos vivenciado os outros momentos pandêmicos. Hoje nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, um vírus aparentemente de baixa letalidade, mas com uma capacidade de transmissão muito grande. E como nós dissemos, apesar de já termos vivenciado outros momentos de pandemia, parece que esse nos deixa sequelas muito mais sérias e talvez mais graves do que aquelas vivenciadas no passado. Justamente por conta da rapidez com que as informações são disseminadas, e com isso, a sequela que vai se instalando é a sequela do medo. Todos nós temos observado que o nosso sistema imunológico psíquico acaba sendo afetado e esse medo vai se instalando de uma forma cada vez mais intensa. Antes mesmo de entrarmos na questão do medo, vamos entender outras pandemias que nós certamente já vivenciamos. Na época de Kardec, o codificador da nossa doutrina, houve a pandemia do cólera, que atingia o intestino e ceifou muitas vidas. Por ocasião da presença de Eurípides Barçanufo no planeta, nós tivemos também a pandemia da gripe ou da febre espanhola, que também trouxe muitos desencarnes, inclusive do próprio Eurípides, que trabalhou muito em favor daqueles que tinham sido acometidos pela doença, até chegar o momento do seu desencarne. Mas esse vírus de que nós falamos agora, o medo, esteve presente não somente, ou está presente não somente nos dias atuais, com a pandemia do Covid-19, mas também por ocasião da pandemia do cólera e por ocasião também da febre espanhola. Mas vamos olhar para hoje esse medo, como a gente tem percebido. No exercício das nossas atividades, nós temos observado as pessoas com medo da morte, e isso independentemente de ser no exercício de atividade ou não. Mas as pessoas estão manifestando medo da morte, medo de sofrer, medo de não conseguir respirar, medo que os seus entes queridos sejam atingidos, medos, e com isso estão se avolumando o quê? Os casos de transtorno do pânico, transtornos de ansiedade cada vez mais severos, estados depressivos e também transtorno obsessivo compulsivo, TOC, porque a gente é tão orientado com cuidados essenciais de higiene, que para aqueles que têm o toque em relação à higiene, estão se vendo mais vulneráveis à situação e estão aplicando o álcool gel de uma forma até excessiva, o que está trazendo alguns agravamentos. Nós entendemos que, por conta de toda essa situação e por conta dessa capacidade de transmissão tão rápida que o vírus nos traz, se faz necessário o isolamento social. E como nós percebemos o início do isolamento social? Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, ou quando foi trazida a orientação de que teríamos que viver isolados, então algumas pessoas trabalhando em casa, aqueles que têm condição, aqueles de maior risco e maior vulnerabilidade tendo que ficar completamente isolados nas suas casas, aqueles que tenham patologias de base especialmente, enfim, a gente foi observando que esse isolamento social era necessário para que a disseminação diminuísse, até porque também começou a existir o medo de que faltassem leitos nos hospitais. Então, no primeiro momento que nós tivemos a orientação de nos isolarmos, o que aconteceu?
a reação das pessoas em geral. Fala, nós vamos entrar em isolamento social. Como vai ser isso? Né? E para nós brasileiros é muito difícil, porque nós gostamos muito do abraço, do estar juntos, e de repente nós nos vimos privados disso. Então a primeira semana foi de choque e de tentar criar uma condição de adaptação. A segunda semana do isolamento social, a gente percebeu o quê? Que houve uma certa acomodação, as pessoas começaram a buscar criar novas rotinas, para organizar o seu tempo, estruturando o seu tempo de uma forma, ou tentando estruturar o seu tempo com alguma adequação, mas sempre muito sedentos de novas informações acerca de como a patologia ia se desenvolvendo e como ela atingia os vários países com uma rapidez incrível, né? Na terceira semana, a gente começou a perceber os desentendimentos, porque os lares ficaram com todos presentes, 24 horas por dia, né? Cada um, aqueles que tem uma atividade profissional, cada um desenvolvendo a sua atividade profissional, buscando o cômodo, buscando privacidade, que nem sempre era possível conseguir, mas assim, começou a haver uma exaustão da presença, né? E aí vinha a quarta semana, a expectativa de que vai acabar, né? Porque vai ter chegado o pico da patologia, então nós vamos poder voltar à nossa vida normal. E aí isso se estendeu por mais um tempo, e aí se estendeu novamente por mais um período, e o isolamento social começou a ceder. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo ficar sozinhas, quietas, nos seus lares. Há uma dificuldade muito grande na maioria das pessoas em estar consigo mesmo. As pessoas buscam privacidade e não conseguem encontrar, né? E não se dão conta de que tudo isso vem acontecendo porque, na verdade, nós adoecemos o nosso planeta. Nós adoecemos o nosso planeta com atitudes absolutamente irresponsáveis, mesmo que de uma forma inconsciente. Então, nós poluímos o planeta, nós poluímos o ar, nós poluímos os mares, nós ficamos muito ocupados em ter e em estar em detrimento do ser, e nós nos abandonamos de nós mesmos. Então, quando nós nos deparamos agora com o Covid e com o isolamento social, não raro algumas pessoas falam: Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona, porque Deus é amor acima de qualquer coisa, um amor que a gente não tem condição de imaginar, né? Então, não houve esse abandono, mas na realidade, nós nos abandonamos quando nós deixamos de olhar para nós mesmos. Então, foi necessário que surgisse uma situação de autorresgate para que nós tivéssemos a oportunidade de olharmos para nós mesmos através do isolamento social, mas sim, podendo estar mais tempo conosco e olhando para a pessoa ou para o espírito que nós somos. Então, começar a perceber que nós podemos ser os nossos amigos e que nós podemos ser companheiros de nós mesmos. Afinal, Jesus nos disse: ame a teu próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos ter o amor do próximo ou amar o próximo, a gente tem que resgatar esse amor por nós e entender que o outro pode ter o amor por si mesmo. E na medida que nós fomos começando a vivenciar o isolamento social, a cura do planeta começou a acontecer, né? Acontecer de que forma? Os nossos pulmões começaram a receber ares mais puros, né? A gente tem sido premiado com entardeceres lindos. Na Índia, recentemente, houve a visita dos flamingos, se não me engano, 150 mil flamingos em média, que apareceram totalmente fora de época, mas por conta das novas condições que o país apresentava, né? Nós observamos que
a alegria vai se fazendo presente. Em Veneza foram observados os peixinhos, golfinhos, enfim, vários sinais e várias respostas foram sendo trazidas para que a cura efetivamente acontecesse e nos dizendo, a cura depende de você. A natureza é nossa mãe e nossa mestra, através de Jesus e do Pai de amor infinito. Mas nós temos que trabalhar em favor de nós mesmos. De que forma? Aceitando que nesse momento nós temos que cuidar do nosso corpo físico, mas também cuidar do nosso psiquismo. Então, é uma cuida física, psico, espiritual que se faz necessária para que a evolução continue e que a gente possa passar pelo momento de isolamento social com serenidade, com paz. E aí eu pergunto para vocês, qual é o contrário da paz? Certamente a primeira resposta que surge é guerra. Não. O oposto da paz não é a guerra. O oposto da paz é a estagnação. Se nós transformarmos esse momento de isolamento social em estagnação, nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir, nós não vamos nos tornarmos melhores e certamente seremos os nossos piores companheiros. Agora, se nós tornarmos esse momento de isolamento social num momento de movimento, nós vamos crescer, nós vamos evoluir e nós vamos encontrar a cura. Então, veja, parece antagônico isolamento social, né? Confuso, estagnação. Vamos imaginar, a estagnação é exatamente a água parada. A água parada apodrece. O isolamento social não quer dizer que nós devemos ficar parados e apáticos, mas ao contrário, que nós podemos estar em movimento, através, inclusive, dos nossos pensamentos. Hoje nós desfrutamos da tecnologia que nos permite essa conversa, que permite que façamos encontros, reuniões em famílias, cada um nos seus lares, que muitas pessoas estão criando jantares em família, cada um no seu lugar. Ontem eu soube de amigos que comemoraram aniversário, cada um tinha que ter lá um bolinho, nem que fosse um bolinho puma, para cantar o parabéns a você para uma determinada pessoa. Então, há um movimento, mas é um movimento saudável que traz alegria e paz. E isso não é estagnação. Então, nós temos que vivenciar dessa forma, buscando essa serenidade que todos nós temos dentro de nós, em forma de semente, e que somente através das nossas atitudes proativas, essas sementes germinarão, propiciando e trazendo aquilo que todos nós ansiamos, a cura de toda a humanidade. Não é a cura dos nossos entes queridos, não nos basta mais isso, mas é a cura de toda a humanidade. E além da tecnologia, nós fazemos o quê? Nós vamos estar atentos à melhor tecnologia que todos nós temos e que é um presente divino, que é o nosso pensamento. Se nós procurarmos fazer com que os nossos pensamentos sejam pensamentos de alegria, de fé, de esperança, de renovação, nós estaremos contribuindo para a cura como um todo. Porque pensamento não tem limite. Não depende de energia elétrica. Por mais que a tecnologia seja fantástica, acabou a energia elétrica, a gente acaba perdendo sinal, ou há congestionamento na internet, às vezes fica difícil a comunicação, mas não nos impede de postergarmos e reencontrarmos. Mas o nosso pensamento não depende disso, depende da nossa plena atenção. E plena atenção é nós estarmos atentos ao momento presente, ao minuto presente. Porque é no minuto presente que eu vou lançar as sementes que serão colhidas como bons frutos no futuro.
E o tempo desse futuro e o tempo da colheita depende única e exclusivamente de cada um de nós, da maneira que nós nos cuidarmos, da maneira que nós decidirmos que deve ser a nossa vida. Que a gente possa prestar atenção ao ser que nós somos. Nós ficamos muito ocupados com o ter. Nós ficamos muito ocupados com o estar. Mas nós temos que estar atentos ao ser, porque o ter e estar depende de condições de aquisição. Agora, o ser é aquilo que nós... é a nossa essência. E a nossa essência deve estar embasada, acima de tudo, no amor. Por isso, o isolamento deixa de ser um peso, mas torna-se uma oportunidade de crescimento e de evolução, como todos nós queremos. Para isso é muito fácil, né? Quer dizer, é um fácil que não é tão fácil, às vezes nos parece difícil, mas é decisão. Então se torna fácil a partir das decisões que nós tomamos. Se nós nos ocuparmos, nesse momento de isolamento, em ficarmos buscando contabilizar números de pessoas que adoeceram, números de leitos ocupados, números de óbitos, se nós nos ocuparmos com isso, nós adoeceremos. Porque o nosso padrão vibratório vai baixar, nós estaremos alimentando medo, nós estaremos alimentando ansiedade e todas essas patologias psíquicas e psiquiátricas absolutamente desnecessárias. Agora, se nós alimentarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes com o diferencial de estarmos olhando adiante e olhando para além desse momento, mas olhando para as curas, olhando para aquilo que quando nós estávamos com atividade excessiva nós não tínhamos tempo para olhar, então o pôr do sol, né? Olhar para os nossos bichinhos de estimação, olhar para as nossas plantas, olhar para as leituras edificantes, para a programação edificante. Não precisa ser apenas programação doutrinária, bons filmes, desenho animado que alimenta a nossa criança interior e que vai trazer para nós a alegria. E a alegria vai dissipando o medo e vai fazendo de nós criaturas melhores. Então, nós temos toda a oportunidade de transformar a nossa vida nesse momento de pandemia. Vamos olhar para essa situação que nós estamos vivendo como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. São novos desafios que são trazidos para nós. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o mestre está pronto, o discípulo aparece. Conforme nós vamos nos aprontando, os desafios vão surgindo. Cabe a cada um de nós, através da nossa fé raciocinada, da certeza do amparo de que dispomos e da nossa capacidade de transmutação, decidirmos por um caminho melhor. O convite está aí para todos nós. Aceitemos o Covid como a dor necessária para a nossa renovação, mas com fé e alegria de que dias melhores estão nos nossos caminhos. E quando tudo isso passar, certamente as coisas não serão iguais. Muitas coisas terão mudado, porque nós mesmos não seremos mais as mesmas pessoas. Teremos passado por um novo aprendizado, teremos agregado novos valores e temos fé que esses novos valores nos conduzirão por um caminho melhor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que a alegria seja nossa companheira e que possamos cada vez mais vibrar por momentos melhores e pela cura do nosso planeta Terra e por cada um de nós. Até breve.